Bom dia, senhores. Eu queria continuar batendo um papo muito parecido com o que a gente conversou nos últimos dois vídeos, que antes a gente estava falando da teoria da evolução enquanto uma teoria, né, se ela é uma teoria ou não. Hoje eu quero dar um passo além e discutir se a evolução é um fato, porque você vai escutar de muita gente que a evolução não é somente uma teoria, ela é um fato. E muitas vezes essas pessoas vão te fazer perguntas, como por exemplo, você acredita em evolução? Se você disser que não, ele vai te dizer então que você é um tolo que está rejeitando um fato. Agora, o grande problema desse tipo de pergunta é que ela é uma pegadinha. Não estou dizendo que necessariamente o indivíduo que pergunta está ciente do problema, mas ele acaba gerando essa pegadinha, querendo ou não. E essa pegadinha se dá pelo fato de que evolução é uma palavra equívoca. Ela pode significar 5, 10 diferentes coisas, dependendo da forma com que ela é utilizada. Então eu vejo textos, tanto na literatura específica, científica, como na literatura leiga, em que no mesmo parágrafo o termo evolução é utilizado, 3 vezes, e em cada vez significando uma coisa diferente. Então eu escrevi aqui alguns exemplos, não são todos, e alguns, dependendo do artigo, vão ser considerados até sinônimos, mas você pode ter, por exemplo, que evolução é a variação na frequência alélica ao longo do tempo. Talvez vai acrescentar pela seleção natural. Ou talvez outro local vai ser o surgimento de novas espécies, o processo que leva ao surgimento de novas espécies. Ou evolução vai ser microevolução, ou macroevolução, que às vezes é utilizado como sinônimo de surgimento de novas espécies, mas também vai depender de como você interpreta o que é uma espécie. Nós temos mais de 30 conceitos de espécies diferentes. Às vezes a evolução vai ser utilizada como ancestralidade comum, etc. Então, se você receber essa pergunta de alguém, você tem que obrigatoriamente perguntar o que é evolução. Defina a evolução para mim. E aí a gente pode, depois de definir os termos da conversa, debater se ela ocorre ou não, se ela é um fato ou não. Então, por exemplo, micro e macroevolução são termos problemáticos, não é? Porque muitos evolucionistas vão te dizer que não há distinção entre isso daí. Que macroevolução nada mais é do que o acúmulo de mudanças ao longo do tempo. Então é uma variação apenas de grau. Macroevolução é simplesmente microevolução por mais tempo. Outros evolucionistas, não estou falando de criações aqui, vão te dizer que não. Que o processo de macroevolução ele envolve mudanças que não são microevolutivas. O surgimento de um novo órgão, de um novo bauplan de um ser, não pode ser explicado por essas mudanças pequenas acumuladas ao longo do tempo. Por exemplo, o pessoal da síntese estendida vai argumentar isso daí. Os mutacionistas no século XX argumentavam isso daí. Os estruturalistas argumentavam isso daí. Então veja que não é, você vai escutar com frequência, principalmente na mídia convencional, que não, é só criacionista que faz essa definição aqui, essa distinção aqui. Não, pelo contrário, Dobzhansky fazia essa distinção. Ele era um grande evolucionista. Então veja que você dizer que macro e micro, por exemplo, é uma variação de grau, você está fazendo um postulado filosófico. Você está negando que haja uma diferença, por exemplo, ontológica entre uma árvore e um cachorro. Mas a boa filosofia nos diz que existe um salto ontológico, por exemplo, da não-vida para a vida, do vegetativo para o animal e do animal para o homem, que tem um intelecto. Então, já de cara, você, com a filosofia, você já pode dizer que não é uma mudança de grau a partir de uma planta para um animal, seja lá qual ele for.
tem que haver um salto ontológico. E naturalmente, se isso fosse possível, por causas naturais, seria um tipo de causa diferente do que uma causa que altera detalhes, acidentes de uma planta. Então, acaba que o que está sendo postulado no caso, por exemplo, dessas mudanças graduais ao longo do tempo gerar qualquer coisa, é a doutrina de Heráclitos, que tudo é mudança, que nós falamos nos últimos vídeos, disfarçada de ciência. Então você vai ver aí diversos e diversos artigos, científicos ou não, dizendo, olha, a evolução está acontecendo agora. Nos homens, por exemplo, estão nascendo pessoas com menos pessoas com um dente do siso. A evolução é um fato. Olha, tem pessoas nascendo com uma artéria a mais. Evolução é um fato. Agora entenda o seguinte, você mostrar que a perda de um dente é o mesmo processo que gera o surgimento de um novo órgão é algo absurdo. A própria mutação, ela pressupõe a existência do DNA para que ele possa mutar. Então, a mutação jamais pode explicar a origem do DNA, nem do sistema de reparo do próprio DNA. Então, veja que a coisa não é tão simples como os evolucionistas dão a entender. E veja que a maior parte das pessoas entende por evolução a ancestralidade comum, o fato de que toda a vida na Terra é aparentada de uma forma ou de outra. Inclusive, não fosse isso daqui, o evolucionismo não teria nenhum tipo de concordância, porque cada evolucionista acredita em alguma coisa. Alguns acham que o mecanismo tal é mais importante, outros acham que o mecanismo tal, por exemplo, mutação, faz muito pouco, outro acha que a seleção natural é o mecanismo mais importante, outro diz que não, a seleção natural é uma tautologia, o que importa mesmo é a forma, não a forma escolástica, mas a forma puramente ali dos estruturalistas, etc, etc. Não há consenso em qual mecanismo, como se dá, mas eles estão unidos pela ancestralidade comum. Mas até isso aqui, se você cavucar um pouquinho, você vai encontrar evolucionistas que aceitam que talvez a vida tenha surgido mais de uma vez e que haja então uma politomia ali, desculpa, não, politomia não é outra coisa, mas uma evolução independente, que a vida não é monofilética, ela não nasceu de um único ramo, foram de 2 ramos, 3, talvez mais parcimoniosamente um ramo, mas qual é a garantia? Não estávamos lá na origem da vida para saber. Então não há consenso. Então, o que é fato? É fato que há variação alélica ao longo do tempo. Seleção natural, como eu já falei, é um efeito, ela não é uma causa de nada, mas ocorre, esse efeito ele ocorre, porque existem variações entre indivíduos e alguns indivíduos podem ou não se dar melhor que os outros. Se você quer definir isso daí como seleção natural, tudo bem, isso simplesmente vai mudar a média de um fenótipo ao longo do tempo. Você tem uma distribuição, por exemplo, normal de tamanho de chifre. Se os animais com chifre maior estão ganhando a maioria das fêmeas e aquela característica é herdável, então ao longo do tempo você vai ver a média do tamanho de chifre se tornando um pouco maior, porque os indivíduos com chifre maior estão se reproduzindo com mais frequência. Se isso é seleção natural, ótimo, então ocorre. Só que isso é trivial. Se a média vai para cá ou para lá, etc., não nos interessa. E o sujeito se basear nesse tipo de exemplo para dizer, logo evolução é um fato, querendo dizer ancestralidade comum, não. Espera lá. Se um chifrezinho fica maior, a média dos chifres aumenta ao longo do tempo, não é o mesmo processo que explica a origem do chifre para começo de conversa. Né?
porque esse processo de seleção natural vai pressupor já a variação e o chifre. Então, qual é o fato? Qual é o fato que deve me surpreender? Você vai dizer que essa variação de média é suficiente para me convencer que uma baleia veio de um animal terrestre parecer com um cachorro, e aí ao tempo ela foi se transformando através das gerações e sei lá quantos milhares de ancestrais até gerar uma baleia 30 vezes maior do que aquele cachorro, com uma fisiologia completamente diferente, com um comportamento completamente diferente. Não, você não pode fazer essa extrapolação. E como eu disse nos vídeos anteriores, esses aspectos da teoria que eles dizem dar suporte à ancestralidade comum são circulares. O fóssil jamais vai provar a ancestralidade comum. Você tem que pressupor a ancestralidade comum. O máximo que o fóssil vai te fazer, se você quiser interpretar de uma forma X ou Y, é ele se conformar com a sua teoria ou não. Mas ele não é uma prova, ele não é uma demonstração. Então, se o evolucionista ele quer te convencer, ele tem que mostrar empiricamente, com experimentos, que as causas que ele diz gerarem um novo ser, uma nova espécie, não uma espécie biológica, mas uma espécie metafísica, ela pode ser demonstrada no laboratório, ainda que ele não precise mostrar o transformismo de forma total, porque ele vai sempre jogar o problema para o tempo. Não temos tempo hábil o suficiente. Mas não, mas até vendo se você conseguir demonstrar algo, como por exemplo o surgimento de um novo órgão no laboratório, você já fez chegou bem próximo de provar. É uma forte evidência, então, de que o processo evolutivo é capaz de gerar novos bioplans, novos órgãos, etc., né? Portanto, a ideia da ancestralidade comum ela fica muito mais plausível. Mas os exemplos são os mesmos. Pergunte a um evolucionista quais são as provas da evolução, ele vai te dar exatamente as mesmas. Toda a vida na Terra, as milhões de espécies, todas evoluíram pelo mesmo processo de acordo com eles, e eles sempre dão o mesmo exemplo. Antibiótico. Aí os exemplos fósseis lá vão te falar sempre baleia, ouvido de mamífero, casco de cavalo, etc. Archaeopteryx. Pronto. Agora, você mostrar empiricamente uma resistência a antibiótico, você tem que compreender, senhores que estão ouvindo, o que é a causa. Não é simplesmente, surgiu uma resistência a antibiótico ao longo do tempo que não tinha. Logo é uma coisa nova. Não, você tem que entender qual foi a mudança, qual é a causa, o que permite essa bactéria se tornar resistente ao antibiótico. Porque pode ser que haja uma perda de algo e essa perda gere a resistência. Essa bactéria pode perder um gene que afeta, sei lá, a parede celular e que acaba indiretamente impedindo o antibiótico de entrar pela parede celular, e ela sobrevive. Isso continua sendo uma perda, mas que é menos pior do que morrer para um antibiótico. Isso é evolução? Não. Se é alguma coisa, é uma devolução. É algo acidental, é uma perda, uma privação que circunstancialmente ajuda a bactéria. Mas se você tirar um antibiótico, ela é objetivamente pior do que uma bactéria normal. Aqueles experimentos lá de 60 anos nos Estados Unidos, com Lenski lá, mostram isso. As bactérias supostamente evoluíram, comer uma coisa que ela não conseguia comer antes. Você vai ver, não, ela já conseguia comer aquilo dali. O que acontece é que um gene é desligado e agora ele fica ligado o tempo inteiro, ela consegue comer uma comida subótima que antes ela não conseguia comer antes com a mesma frequência. Só que ela perde algo para isso. Na hora que você tira, volta para a situação original da bactéria, essa bactéria mutada, ela se dá pior do que a bactéria normal. E você extrapolar que um mecanismo que quebra gene é um mecanismo que criou o gene, isso é um absurdo, isso é uma contradição. Então é fato que existem variações ao longo do tempo, é fato que mutação pode fazer uma coisa ou outra, pode quebrar alguma coisa e gerar uma vantagem circunstancial,
eu não chamaria isso de evolução, e que a vasta maioria, isso nós falaremos em outra aula, a vasta maioria das mudanças que ocorrem, as adaptações que ocorrem, as radiações adaptativas rápidas que ocorrem muitas vezes com rapidez mesmo, por exemplo, os ciclídeos na África, que é o exemplo clássico, não se dá por seleção natural e mutação. Se dá por plasticidade fenotípica, algo inerente daquela espécie que se manifesta de acordo com as circunstâncias externas. É algo totalmente não darwinista e que está sendo mostrado cada vez mais ser uma causa da mudança. Nós vamos discutir plasticidade em um outro contexto. Então, quando o sujeito te perguntar, você acredita em evolução, pergunte qual evolução? O que você quer dizer por evolução? Se você está dizendo variação de frequência alélica, acredito. Está dizendo microevolução, que pode ocorrer uma quebra aqui e acolá, e ela pode ser circunstancial ou não. Um urso que era colorido, ele perde a capacidade de capturar a melanina e levar para o pelo, e aí fica menos marrom ou branco, e por sorte aquilo dali o ajuda de alguma forma. Tudo bem, eu aceito, existe. Macroevolução? Depende. O que você chama de macroevolução? Tem biólogo que vai te dizer que macroevolução é observável. Por quê? Porque ele acha que os tentilhões de Galápagos, que só varia tamanho de bico, cor e tamanho, que são características acidentais, são novas espécies. Se você quiser determinar aqueles grupos, aquelas populações por espécies, de forma heurística, espécies biológicas, porque elas têm algum interesse ecológico para se estudar, tudo bem. Mas um tomista, quando ele diz espécie, ele está pensando numa espécie metafísica, ele está pensando numa forma substancial, uma essência, o que é que seja, dependendo do contexto. E isso não é uma transformação substancial, não há uma nova forma, não há uma nova essência sendo formada nesse processo, continua sendo um tentilhão com um bico maior. Então, se por macroevolução você quer dizer isso daí, tentilhão na Ilha Galápagos, então eu acredito em macroevolução. E você dizer que o mesmo processo que gera os tentilhões, nesse caso, é o mesmo que gerou a baleia, ou fez peixe virar réptil, é um absurdo. Você está, mais uma vez, usando um termo de forma equívoca, está supondo que a contradição, que o processo que gera variação de algo pré-existente foi o que criou aquilo que varia, que não é o caso. Né? Ancestralidade comum. De novo, eu sou ancestral da minha mãe. Desculpa, minha mãe é minha ancestral. Então, algum tipo de ancestralidade comum sempre vai ter. Os cachorros vieram dos lobos, mas cachorro e lobo têm a mesma essência. É o mesmo bicho, é a mesma espécie. Então, ancestralidade comum quer dizer o quê? Bactéria até homem, Luca, né, o primeiro ancestral, e tudo que existe, aí a coisa já mudou. Aí eu vou dizer não. Entendem o problema? Então esse vídeo é mais para dar esse aviso aos senhores que os evolucionistas são muito espertinhos. E como eu disse, nem sempre é de forma deliberada, às vezes é assim, é para pegar trouxa, mas às vezes eles mesmos não percebem. Eles têm essa ideia da ancestralidade comum na cabeça, acha que é um fato, porque lembra que eu falei nos últimos vídeos, é um axioma, é um princípio, é uma crença, ele já parte daquele pressuposto que é um fato, e o resto é detalhe. Se eu não sei qual o mecanismo que funciona, se é seleção, qual a mutação, se é plasticidade, se é lamarquismo, darwinismo, se é estruturalismo, não interessa, porque ancestralidade é um fato, ponto, acabou. A gente só está discutindo os detalhes. Estamos discutindo há 150 anos e não saímos do lugar. Mas o fato da evolução não mudou. Não mudou porque, como já discutimos, é um axioma. E todo o castelo de cartas depende desse axioma. Você tira esse axioma, a coisa toda desaba. Então é isso que eu queria falar para os senhores. Fiquem espertos, não caiam nessa pegadinha. Peça para os termos da conversa ser delimitados e não deixe o evolucionista ficar cometendo essa falácia, não é? Essa troca de significado constante para te pegar. Né?
Então é isso. Tenha um excelente domingo e fique com Deus. Primeiramente, eu queria saudar todas as pessoas que vierem assistir esse vídeo com uma boa noite. Eu sou o professor Rafael Nascimento e eu resolvi fazer esse vídeo por quê? Porque, perambulando pelas redes sociais, eu observei que tinha um PhD em Biologia, formado pela Universidade de Oxford, uma universidade bem conceituada no mundo, que a evolução é um equívoco. E eu discordo do que ele falou em termos argumentativos. E aí o que é que eu fiz? Da mesma forma que ele, eu vou trazer o contraponto a tudo que ele falou e tudo que ele expressou de certa forma, né? Então, ele colocou que a evolução, ele colocou alguns tópicos aqui para fazer uma analogia, né? A variação de frequência alélica ao longo do tempo, o surgimento de novas espécies, microevolução, macroevolução, e também colocou a ancestralidade comum. É o que ele apresentou especificamente aqui, tá bom? O professor e PhD Dr. Rômulo, certo? PhD em Biologia. Então, o primeiro conceito, né, que ele fala dentro do vídeo dele é o termo evolução. O termo evolução que ele apresenta, ele diz que o termo está errado, porque, segundo ele, o termo evolução possui vários sentidos. O segundo ponto que eu analisei do que ele falou em vídeo foi que não existe um consenso científico sobre o mecanismo evolutivo. Terceiro ponto, ele falou sobre macroevolução. Novas espécies, novos órgãos não seriam demonstráveis empiricamente, segundo a tese dele, certo? Outro ponto que ele falou dos assaltos ontológicos entre forma de vida que não poderiam ser explicados por mutações graduais. Ele explicita isso. Exemplos de microevolução, como, por exemplo, resistências bacterianas, seriam irrelevantes ou até devoluções. E eu vou estar explicando aqui se a tese dele, do que ele está apresentando, tem coerência. E por fim, do que ele argumentou em vídeo sobre o que ele apresentou no quadro, foi que a ancestralidade comum é um axioma e não um fato científico. Então, o que ele fez? Ele adentrou em algumas áreas do conhecimento, que foi biologia evolutiva contemporânea, filosofia da ciência e metodologia científica, para apresentar e desenvolver o seu argumento. Referente à questão da polissemia, que ele alegou no vídeo, o termo polissêmico, evolução, não invalida o conceito. Isso é uma forma de ele depreciar o termo evolução. Por quê? É verdade que o termo evolução, ele não tem... o termo evolução tem múltiplos significados, isso é verdade. Múltiplos significados. Tem microevolução, macroevolução, variação genética, ancestralidade comum, etc. Tudo isso daqui é um tipo de evolução. Mas isso é comum em toda a ciência, isso não é um caso distinto. Porque, por exemplo, palavras científicas frequentemente têm níveis de generalização distintos, sem que isso torne o conceito inconsistente. Por exemplo, que é um exemplo prático aqui, doutor PhD em Biologia, Dr. Rômulo, o termo energia em física, ele pode significar energia cinética, ele pode significar energia potencial, ele pode significar energia térmica, ele pode significar energia química, e nem por isso a física deixa de ter coerência teórica. Então, a diversidade do termo, do uso do termo, mais ainda, reflete a complexidade do fenômeno natural, não a fragilidade do conceito. E para ratificar o que eu estou falando aqui, doutor Rômulo, Stephen Jay Gould, em 1983, ele disse a seguinte frase: a evolução é um conceito integrado de múltiplas camadas, unido variação genética, seleção natural, deriva, especiação e tempo profundo, e não um único mecanismo isolado. Quem está dizendo aí é Stephen Jay Gould. Outra situação que o senhor alegou no vídeo, referente a micro e macroevolução, que
são escala de um mesmo processo. Veja só, a distinção entre micro e macro, como você colocou, a distinção entre micro e macro é analítica e não ontológica. As evidências acumuladas, desde Don Haskins, em 1937, mostram que as mesmas forças que causam mudanças populacionais, ou seja, a mutação, a seleção, o isolamento, a deriva genética, podem, em grande escala de tempo, gerar novas espécies e estruturas complexas. Os fósseis transicionais, o registro genético e os estudos experimentais confirmam isso. Exemplo disso que eu estou falando é a transição entre peixes sarcopterígeos e tetraploides. Aqui, na evolução, foi confirmada por fósseis como Tiktaalik Rosei de 2006, que apresenta desse fóssil a nadadeira com ossos homólogos aos membros dos vertebrados terrestres, entre duas formas ontológicas distintas. Portanto, não há um salto ontológico aqui, como o senhor alegou, mas continuidade morfológica e genética observável. Referente ao salto ontológico, que é uma categoria pré-científica, como o senhor falou também em vídeo, a tese que o senhor mostra que há saltos ontológicos entre plantas, animais e humanos é uma herança aristotélica tomista. No entanto, senhor Dr. Rômulo, a biologia moderna ele abandonou o essencialismo, ou seja, a ideia de que cada espécie possui uma essência imutável, desde Darwin, certo? O conceito de forma substancial não tem equivalência biológica. Espécies são populações dinâmicas, as espécies são populações dinâmicas, com fronteiras genéticas fluidas, certo? Ernest Mayr, ele em 1963, no livro que ele escreveu, que é o Animal, Species and Evolution, demonstra que o conceito biológico de espécie é operacional, definido por isolamento reprodutivo, não por essência metafísica. A biologia não busca essências, mas mecanismos naturais. Falar em salto ontológico é confundir ontologia filosófica com biologia empírica, meu caro Dr. Rômulo. A questão referente à macroevolução que o senhor falou é empiricamente observável. O argumento que o senhor trouxe à mesa de que não se pode provar a questão da macroevolução, certo, no laboratório, ignora o caráter histórico das ciências naturais. O senhor está ignorando. A astronomia, a geologia e a evolução estudam processos que ocorrem em escala de tempo imensas e não são por isso menos científicos. O método é o mesmo. Inferir a partir de evidências empíricas convergentes. Entre as evidências que eu posso trazer para o senhor, diretas e indiretas da macroevolução, estão os fósseis transicionais, a homologias genéticas, vestígios anatômicos, experimentos de especiação. Por exemplo, nos experimentos de especiação, observado aqui mosca das frutas, plantas e vírus. Vestígio anatômico, ossos pélvicos em baleias. Em homologia genética, 97% de semelhança entre DNA humano e chimpanzé. Fósseis transicionais, como Archaeopteryx, Tiktaalik e Ambulocetus, certo? O Richard Lenski, em 2008, ele documentou 70 mil gerações de E. coli, evoluindo novas funções metabólicas, confirmando o poder criativo da mutação e seleção cumulativa. Por exemplo, o exemplo da perda de gênese é uma simplificação incorreta. No vídeo que o senhor apresentou no YouTube, afirma que mutações geram apenas perda, no caso de evoluções. Mas, quando a gente pega a genética moderna, mostra que as mutações elas podem criar novos gênese e funções por duplicação gênica e divergência funcional. Quer um exemplo prático disso, meu caro doutor? É o gênese da lactase em humanos,
que foi reativado por mutações regulatórias, permitindo assim a indigestão do leite na vida adulta. Em E. coli, mutações duplicaram e adaptaram enzimas pré-existentes para metabolizar novos compostos, fenômenos confirmados experimentalmente, né? Portanto, mutações não se limitam à destruição, mas são a base molecular da inovação evolutiva. Outro ponto importante que o senhor colocou em vídeo foi sobre a ausência de consenso total referente a tudo isso. Não invalida a teoria. O senhor, como PhD dentro da área, alega que há divergência entre evolucionista sobre os mecanismos, ou seja, mutação, seleção e plasticidade, e conclui que não há consenso sobre a evolução. O senhor alega isso, mas isso confunde o debate de detalhes com negação do paradigma central. A existência de debates internos, por exemplo, é sinal de vitalidade científica, não de colapso teórico. Todos os ramos da biologia, eles aceitam a ancestralidade comum como fator central, da genética molecular à biogeografia. Então, Teodósio Dohansky já dizia a seguinte coisa: nada em biologia faz sentido exceto à luz da evolução. Em 1973 foi dito isso. O senhor diz também que a evolução não é um axioma, mas um modelo corroborado. A crítica de que a ancestralidade comum é um axioma de fé é epistemologicamente incorreta. Na ciência, já que o senhor tem ideia, né, o senhor é um cientista, na ciência, axiomas são premissas lógicas internas. Como em matemática, a evolução é uma teoria científica, certo? A evolução é uma teoria científica, isto é, um modelo explicativo empírico que se apoia em múltiplas linhas independentes de evidências. Por exemplo, fósseis, anatomia comparada, embriologia, biologia molecular, biogeografia e genética populacional. Ou seja, a convergência dessas evidências não é circular, pois cada campo fornece dados independentes que reforçam mutuamente exatamente o que caracteriza um fato científico robusto. Outra situação que o senhor também falou, o senhor diz, finalizando o vídeo, afirmando que a ancestralidade comum é uma crença sustentada por pressupostos. Só que tem um pequeno detalhe: toda ciência opera com pressuposto metodológico, como casualidade natural e observabilidade empírica. Rejeitar isso seria rejeitar também a física, a química e também a medicina. Negar a evolução, portanto, não é um debate interno à biologia, é um abandono da metodologia científica. Então, tem um autor que o senhor conhece muito bem, que é o Karl Popper. Ele, em 1974, ele diz a seguinte frase: reconheceu a teoria evolutiva como um programa de pesquisa científico capaz de gerar previsões e ser falsificável, critério essencial da ciência empírica. Então, em síntese, o que o senhor veio trazer à mesa? O senhor disse que o conceito de evolução é ambíguo e confuso. Eu trago em contraponto que é multifacetado, mas coerente dentro da biologia moderna. O senhor diz que a micro e macroevolução são processos distintos. Eu digo para o senhor que são escalas do mesmo fenômeno comprovada empiricamente. O senhor fala que os saltos ontológicos há uma descontinuidade entre formas de vida. Eu falo para o senhor que a biologia mostra continuidade morfológica e genética. O senhor diz que falta de consenso referente que cientistas divergem sobre o mecanismo da evolução. Eu digo para o senhor que o núcleo teórico é amplamente consensual. Referente à mutação e perda, né? O senhor fala que a mutação gera degeneração. Eu falo que a mutação, duplicação e recombinação cria novas funções. O senhor afirma que a evolução é como axioma. O senhor diz que a evolução como axioma é uma crença e não ciência. Eu afirmo que é teoria empírica corroborada por múltiplas evidências. Entendeu? Então, o que o senhor apresenta no vídeo não tem nenhum fundamento. Me desculpe. Abaixo do vídeo vai estar as devidas bibliografias, se o senhor quiser consultar, certo? O senhor tirar suas próprias conclusões, mas eu tenho
solidez no que eu apresento, certo? Eu tenho solidez no que eu apresento, porque o que o senhor falou tem muito erros crassos, por exemplo, erros de lógica, erro especificamente referente à definição do que é evolução e a polissemia que tem o termo e que não invalida, no caso, não se invalida como teoria. Então o senhor apresenta muita coisa que, como doutor PhD, o senhor não era para apresentar. E eu estou mostrando aqui. Tá bom, doutor Rômulo? Um abraço do professor Rafael Nascimento.